Fala galera, eu sou o Carlos, eu vou estar explicando para vocês aí o TPS de XML do meu grupo aí, tá? Então vamos lá. Tá aqui o projeto, já está pronto. Vou mostrar para vocês aqui o projeto funcionando. Então, vem cá, eu posso estar testando a minha conexão. Tá a conexão ok com o banco. Vou digitar o ID aqui, por quê? Nós preferimos o quê? Em vez de pegar todas as vendas, que também a gente pode colocar aqui um botão também que busca todas essas vendas, nesse caso aqui eu só optei em buscar uma venda em específico. Então a gente vai lá e pesquisa no banco essa venda pelo ID, tá? Diz que o ID, vai lá buscar no banco. Aí ele aqui nesse list view, ele mostra pra gente tudo que tem o conteúdo desse XML. Desculpa, não do XML, do conteúdo do banco, do que foi buscado lá no banco. Então tudo isso aqui foi buscado no banco. Tem o botão gerar XML. Quando eu clico nele, tem arquivo gerado com sucesso. O que acontece? Vem aqui na pasta. Deixa eu ir aqui na pasta arquivos. Ele gerou para mim esse arquivo XML aqui, ó. Quando eu cliquei lá para gerar, ele veio e gerou para mim o arquivo XML vendas no diretório que eu setei aqui. Beleza, então botão gerar. Nós temos um botão que busca o XML, né, pra gente. Deixa eu aqui navegar. Aqui vai estar em aqui. Beleza, já estou dentro da pasta. Vou lá do debug. Tá aqui vendas. Abrir. Ele mostra aqui para mim o caminho desse XML, onde que ele se encontra, e o conteúdo desse XML. Então ele já leu o XML e põe aqui para mim na tela. O validar o XML, né, faz a validação através do XSD. Então eu valido o meu XML pelo XSD. Então arquivo validado com sucesso. Então quer dizer, esse arquivo está belezinha. E aqui o enviar, o que acontece? Eu validei, gerei o meu XML, validei ele. Agora eu vou enviar para o banco, para o outro banco, porque são dois bancos, né? São as duas empresas, a Vassoura Lindaura e Vassoura Vassourinha. Então eu estou lendo do Vassoura Vassourinha e vou mandar para o Vassoura Lindaura. Então aqui no enviar eu faço isso. Então vamos ver código. Vamos lá, fechar aqui. Vamos começar aqui mostrando para vocês nosso form. Então tá aqui nosso form com os buttons, o list view, basicamente é isso. Nós temos aqui labels, list view e text box só. Então uma telinha simples. Vamos aqui no código dela. Vou apresentar as classes primeiro. Então aqui dentro das nossas classes eu tenho essa classe. Vamos começar com a classe vendas. Então criei uma classe vendas, né, para a gente poder tá criando todos os objetos de vendas, né, no qual eu tenho 7 atributos da venda, que é o ID da venda, o cliente, endereço de entrega, modelo que aqui o modelo da vassoura tal lá, né, que vem de vassoura essa parada, quantidade, preço unitário e preço total. Então temos dois construtores, um que não precisa setar nada e o outro que você pode estar passando todos os parâmetros aí, já preenchendo as variáveis. E temos também aqui os gettings e settings de todas as nossas variáveis, porque elas são privadas. Então isso aí a gente está encapsulando a nossa classe. Então basicamente isso aí, uma classe de vendas. Temos essa classe aqui, que é uma classe, pode-se dizer, auxiliar. A classe comandos, ela é estática, né? Então quer dizer, não vou precisar estar instanciando ela, posso estar usando direto. Então ela tem aqui os comandos SQL, para me poder fazer lá a consulta no meu banco. Um select e um insert, que é o que basicamente a gente vai usar aqui, mas poderiam ter inúmeros comandos aqui, mas no caso, como a gente só vai usar o select e o insert, aí eu coloquei aqui. Eu optei colocar assim porque o código fica mais, acredito que fica mais assim, legível, fica melhor. Então temos os gettings e settings e tal. Outra coisa, temos essas duas variáveis estáticas do tipo int, que é o vassoura vassourinha
e o vassoura Lindaura, que ela já tem aqui, cada uma tem seu valor, 0 e 1. Para que eu vou usar essas duas variáveis? É o seguinte, quando a gente vai ver aqui mais para frente, que dentro da classe XML eu tenho um método que lê o XML. Esse método, como eu estou usando aqui dois bancos, vou até pegar os bancos aqui na minha máquina virtual aqui, tá aqui os bancos, eu tenho aqui esses dois bancos, o vassoura Lindaura e o vassoura Vassourinha. Então, o vassoura Lindaura, o vassoura Vassourinha, eu já setei aqui algumas vendas, 3 vendas. Coloquei aqui 3 vendas aqui nele. O Lindaura aqui, ó, não tem venda nenhuma. A gente pode testar aqui, ó, nesse select. Deixa eu só pegar aqui ele, vassoura Lindaura, executar. Vou executar aqui esse select. Executar. Então tá vazio, não tem nada no vassoura Lindaura. Nós só temos dados então no vassoura Vassourinha. Então eu tenho esses dois bancos e eles estão no mesmo servidor. Então eles estão no mesmo servidor aqui. Então, teoricamente, claro que estariam em servidores diferentes, mas nesse caso, como é didático aqui, né, coloquei no mesmo servidor. Então vamos lá. Então, quando eu chamar o método que vai ler esse método aqui, ó, dessa classe, vamos ver ela aqui de uma vez. Esse método, cadê? Desculpa, fiz errado aqui de novo, mas na verdade, quando eu chamar o método config, porque eu tenho 3 métodos que me auxiliam na minha conexão com o banco. O que realmente tem que faz a conexão com o banco, tem todos os parâmetros de conexão, de insert, select, update, tudo no banco. Então eu tenho essa CLS dados, que ele tem tudo que eu preciso para poder estar fazendo uma conexão com o banco. Então ele também trata os erros de exceção com o banco e tal. Então eu tenho tudo aqui. Oh meu Deus do céu. Cara, tive que parar o vídeo aqui porque teve mó quebra-pau aqui dos meus vizinhos aqui. Começaram a gritar ali e brigar. Mas isso é caso pra aquele cara lá do corta pra nós, não pra mim. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu estava explicando o seguinte. Que eu tenho essa classe CLS dados que tem tudo que eu preciso para me poder estar fazendo a conexão com o meu banco. Tá fazendo meus inserts, tá fazendo os updates e tudo. Então tudo que eu preciso está aqui nessa classe. Encapsulei tudo nessa classe. Então toda vez que eu precisar ler alguma coisa do banco de dados, eu vou chamar essa classe. E justamente eu tenho aqui, ó, quando eu chamo o método, qualquer um dos métodos, ler, método gravar, método update, eu tenho que passar obrigatoriamente um inteiro tipo de configuração, que é o quê? Qual que é o arquivo de configuração que eu vou usar? Como eu disse, eu tenho aqui, ó, esses arquivos de configuração, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse aqui e este. Este arquivo de configuração é um XML também. Ele me faz a conexão com vassoura Vassourinha, com o banco vassoura Vassourinha. Esse faz a conexão com vassoura Lindaura. Então, eu tenho 2 XMLs que me possibilitam estar fazendo essa comunicação com o meu banco de dados. Então, sempre que eu chamar algum método que necessita ir no banco de dados e buscar uma informação, eu tenho que falar para qual banco que eu vou, se é para o Vassourinha ou para o Lindaura. Então, basicamente, o que eu usei? Match pesquisa. Então, eu passo o int, passo o tipo de configuração, que vai ser justamente vassoura Vassourinha ou vassoura Lindaura. Então, se for 0, vassoura Vassourinha. Se for 1, vassoura Lindaura. Então, ele vai saber para qual banco que vai direcionar essa busca, essa pesquisa e esse dado. Outras classes que auxiliam a minha classe de dados é essa parâmetros. Que o que? A partir do momento que eu vou lá e pego esse arquivo que eu mostrei para vocês do banco de dados, eu seto ele aqui na minha classe parâmetros. Então eu coloco o endereço do arquivo, coloco o servidor, o banco, tudo aqui nessas variáveis. Seto tudo nessas variáveis. Após setar,
acontece, eu venho para cá, para configurar. Então, esse configurar, o que ele recebe? Esse CLS configurar é justamente ele que vai distinguir qual banco que eu vou estar usando, qual daqueles arquivos que eu vou usar. Por exemplo, o cara chamou lá o método ler do config, desse aqui, o método ler da configuração, porque o método ler vai ler o XML de configuração do banco. Então, se ele passou lá o Vassoura Lindaura, então ele vai vir do config 2, que é o Lindaura, e vai passar todos os parâmetros do config 2 para o nosso servidor. Desculpa, para a nossa conexão com o banco. Aí vai fazer a conexão, trata, se tiver algum erro, ele vai mostrar a mensagem de erro. Aqui a gente tem um método também que para a gente poder testar a conexão, justamente daquele botão de testar a conexão também, isso aqui faz um teste, se a conexão está ok ou não. Tal. É basicamente isso aí. Então, tem essas três classes aí que me auxiliam na conexão com o banco de dados. E nesse caso eu estou usando o SQL Server. Tá? Então, beleza. Conhecidos aqui essas classes, que são as classes que vão auxiliar, né, o nosso projeto. Vamos para o que interessa, né, que é a de XML. Essa classe CLS XML, ela vai conter tudo necessário para trabalhar com XML. Desde de gravar o XML, que é aquele botão gravar, até a parte de leitura. Então, basicamente, ele tem aqui ele tem 3 funções principais, né? Que é a ler o XML, gravar o XML e validar o XML. É essa que eu vou estar explicando para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Começando aí. Então, vamos lá. Essa classe, o que eu precisei aqui nessa classe? Para criar o método gravar, criei o método gravar e disse que ele ia receber uma venda. Então, li no banco de dados, peguei aquela venda, li do banco, pus no meu objeto venda aí. Beleza, recebeu, chamei o método gravar, passei para ele uma venda. Dentro dele, eu criei um XML document. O XML document, com o nome de XML D de document, né? XML document. Esse XML document é nele que eu vou escrever tudo que eu preciso para gerar o meu XML. Então, começa o seguinte: eu criei um primeiro nó chamado declaração, que é o que? Vou abrir aqui o XML que ele criou. Esse XML aqui, declaração, que é essa linha aqui. Então, eu declaro. Esse primeiro nó é o nó de declaração, que vai fazer a declaração do meu XML, que é aquela linha ali. No caso, criei o nó, passei para ele, create XML declaration, passei o parâmetro, que é a versão, e a codificação desse banco. Esse último parâmetro aqui a gente passa como nu. Eu não entendi muito bem, não consegui entender, mas passou como nu, funcionando, tá ótimo. Então, e logo após eu criar esse nó, eu tenho que adicionar esse nó ao meu documento. Então, XML D, que é o meu documento, ponto append field declaração. Lancei aqui dentro essa declaração. Então, com isso, o que eu fiz? Com isso, eu já coloquei no meu documento essa linha. Então, essa linha já está adicionada no meu documento. Beleza. Tá. Voltando para cá, criei outro nó com o nome de raiz. Nesse nó, esse nó ele vai conter o primeiro elemento do meu XML, o elemento raiz, que seria o que? Vendas. Tá aqui no nosso XML, dá para a gente ver aqui. Esse primeiro nó aqui, vendas, que é a raiz. Então, todo XML tem a raiz. Então, nós vamos adicionar a raiz com essa linha aqui. Então,
xmld, no nosso arquivo, document, ponto append raiz. Então, já inseri essa linha no nosso XML. Então, no nosso XML nós temos até aqui a declaração e o nó raiz. Daqui para baixo, eu vou adicionar agora um atributo, mais um nó, que é o nó venda. Então, nomeei aqui esse nó de nó venda, nó de venda, e xml d.createElement, a mesma coisa, dei um nome para esse elemento, venda. Só que agora, em vez de colocar ele dentro do XML direto, eu vou colocar ele dentro de raiz. Então, raiz.appendShield, nó de venda. Então, com isso que nós fizemos aqui, adicionamos esse nó aqui agora, venda. Só que aqui, como já deu para ver, né, venda tem um atributo. Então, vamos trabalhar esse atributo agora. XML attribute. Aí coloquei o nome para esse atributo, att_id. Falei que eu ia criar aqui dentro de que em XML d no documento, a gente ia criar um atributo chamado id. Criei o atributo, vou setar um valor. Meu id tem um valor. Então, attribute.value. De onde que eu vou pegar esse valor? Daqui, ó, nosso objeto venda. Porque venda, nós temos lá a classe CLS vendas, que tem todos os atributos para todos os atributos, né, para a gente poder estar criando nosso XML. Então, vendas.id vendas, que é o atributo vendas, .toString, a gente gravar uma string aqui dentro desse valor. Depois da gente setar o valor, de onde que ele vai pegar e qual que é o valor, node venda attributes.app, já que já é diferente, né? Que aqui é append shield. Não, aqui a gente já vai pegar o nó de vendas, aqui a gente vai pegar o nó de vendas, attributes.append e vai adicionar o att_id. Com isso, rodando o documento, nós já teríamos, então, essa linha aqui pronta. Tá. Dando seguimento, logo mais embaixo, nós temos aqui mais um nó cliente, um nó simples. Então, xl node cliente, create elemento, o nome do elemento. Vou colocar aqui um valor, que é um texto, né? No caso, aqui um atributo, você coloca o value, mas aqui você já coloca o inner text. Então, node cliente.innerText. Vai pegar o que? Vendas.cliente. Silente. Eu coloquei silente lá, né? Deu pra ver aqui, né? Tá errado, mas deixa aí por enquanto. Silente. Errei na variável lá, mas tudo bem. E aqui eu vou adicionar esse nó dentro de venda, que esse nó é um nó que fica dentro da nossa venda. Então, faz parte da nossa venda. Então, dentro de venda, eu tenho cliente. E seto e pego esse valor do banco, lá que eu setei no nosso objeto vendas. Daqui para baixo, é tudo a mesma coisa. Eu crio o nó, dou um nome para ele, pego um valor, coloco dentro dele e coloco e insiro ele dentro do nó principal, do nó pai, tá? Então, até aqui é a mesma coisa. Então, não compensa a gente ficar repetindo isso aí, né? Feito isso, criei todos os nós necessários para o meu XML. Beleza. Então, vou salvar o meu documento. Então, xml dex.salve, end do arquivo. O que é esse end do arquivo? Vamos voltar aqui em cima. Aqui, eu tenho essa variável chamada, end do arquivo, que basicamente o que ela recebe? O endereço onde eu quero salvar esse arquivo. Então, aí eu usei o seguinte, esse método aqui, que é o application.startupPath, que é o que? O caminho onde está o executável do meu programa. Então,
esse pedaço aqui de código aqui vai até onde vai aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Aqui tá arquivo, vamos lá. Bin TPS aqui, ó. Abrir. Então ele vem aqui, entra dentro de bin, debug e vem aqui. Ele chega até aqui. Então ele me traz esse endereço aqui, ó, até o bin. Aquele comando lá. Beleza. Tem esse caminho até aqui. Coloca aqui no final um toString, né? Porque eu estou colocando dentro de uma string. Então, coloca um toString. Concateno isso com o quê? Com a pasta onde eu quero salvar esse arquivo. Então, dentro de debug, aqui eu tenho a pasta arquivos. Então, concatenei aqui com arquivos. Mas, nome do arquivo. Criei também uma variável, uma constante. Não vai mudar, vai ser isso para não mudar. Então, uma constante string nome do arquivo, que vai ser, o arquivo vai se chamar vendas.xml. Então, concateno aqui. Com isso, eu já tenho o caminho completo onde eu quero salvar esse meu arquivo. Aí, aqui embaixo, eu só passo end arquivo. Tá tudo lá certinho. E aqui, eu só coloquei um message box para a gente poder estar mostrando para o usuário, ó, o arquivo foi gerado com sucesso. Beleza. Sai pulando aí, saltitante aí, feliz. Então, esse aí é o nosso método que grava o XML. Então, quando eu clicar em gerar o XML, pá, ele vai lá, puf, e gera meu XML. Vamos partir aqui para outro método. Agora, nós temos o método ler XML. Esse método é bem interessante. Então é o seguinte, um método público. O que esse método vai me retornar? Ele vai me retornar um array list. Por quê? Eu leio tudo que tem dentro desse arquivo, jogo no array list, depois eu resolvo lá para fora o que eu vou fazer com isso. Se eu vou gravar no banco, se eu vou mostrar na tela, se eu vou, sei lá, vender para o exterior, seja lá o que for. Então, eu decido lá fora depois o que eu faço. Então, coloquei dentro de um array list e daí a gente faz o que quiser. Esse método também recebe um parâmetro, que é o quê? O endereço completo do arquivo. Então, toda vez que eu chamar esse método, obrigatoriamente eu tenho que passar qual o endereço do arquivo qual eu quero ler, senão ele não vai saber de quem que ele vai ler, né? Então tá. Já no interior do método aqui nós temos um XML text reader que vai cria um objeto do tipo XML text reader e passo para ele como parâmetro justamente o endereço completo do meu arquivo, que aqui é o seguinte, passei aqui o text reader, ele vai receber, pegar, saber, ó, é esse arquivo que esse cara quer ler, beleza, vai ler esse arquivo. Aí aqui dentro eu precisei criar um outro array list, né, para mim retornar ele, chamei ele de elementos, tal, criei esse array list que a gente vai estar retornando ele no final. Tá. Aí, dentro desse aqui, o que eu vou fazer? O header vai ter ali o meu XML, com todas as minhas tags, tudo lá dentro, guardadinho, bonitinho para mim poder usar. Então, eu preciso de alguma forma estar percorrendo isso aí. Então, eu vou usar um while, vou passar como parâmetro para esse while o meu header aqui, o meu XML text reader, ponto node tape. Ponto reader, que é o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse loop enquanto tiver coisa ali dentro. Vai rodando, vai lendo o arquivo, vai lendo. Beleza. Então, isso aqui vai fazer isso, vai ler pra gente esse arquivo. Dentro desse while, eu criei um switch. Esse switch vai receber como parâmetro o nosso reader.nodeTape. Quer dizer, o tipo, ele vai pegar lá o tipo de nó. Que tipo de nó é esse? Tal. Por exemplo, é um nó simples lá, ou um atributo, tal. Então ele vai diferenciar isso, vai pegar esse tipo do nó. Tenho dois casos aqui dentro desse case. O primeiro caso diz o seguinte: xml node tape.element, quer dizer, esse xml node
se o tipo desse nó elemento é um elemento, beleza. Ele vai ver o seguinte, se existe um atributo lá dentro. Existe um atributo? Pá, beleza. Então ele vem para a próxima linha, que é um if. Header. Se header.hasAttribute, se isso aqui, se lá dentro tem um atributo, ele vai descer, vai entrar num outro while que vai ler e vai ler o move to next attribute, que é o que? Ele vai lendo, enquanto tiver atributo, ele vai lendo. Tem atributo? Vou ler o atributo, li o atributo, primeiro atributo, segundo atributo, e assim por diante. Aqui, eu já pego esse valor do atributo e jogo dentro do meu ArrayList. Então, add rand value, o valor do meu atributo. Jogo os atributos todos para dentro do meu header. Se tiver 100 atributos, jogo os 100 atributos lá para dentro. Beleza. O segundo caso já pega um atributo tipo um tipo texto. No caso, ele vai pegar o quê? Cadê meu XML? Ele vai pegar esses aqui, né? Do tipo texto. Cliente, Walmart, ele vai pegar para mim isso aí, tá? Então, basicamente é isso aí. Ele vai pegando os textos para mim enquanto esse switch, esse while aqui estiver rodando. Aí vai pegando, vai adicionando o meu elemento. Dou um break, beleza. Peguei todos os meus elementos, li o meu arquivo XML, peguei, joguei tudo dentro do meu array, retorno esse array para quem chamou o meu método. Interessante nessa classe é o seguinte, porque você pode estar lendo esse arquivo XML e pode ter algum erro, pode dar algum erro, sei lá, um erro de leitura, o arquivo saiu do lugar, não tem mais aquele arquivo lá, foi excluído, mudou de nome, dentro dele tem uma tag errada, sei lá, uma tag tá, como diz o professor aí, mal formado, tá mal formado, né, o nosso XML. Então, ele pode estar retornando um erro. Então, a gente coloca todo esse bloco dentro de um try catch, para a gente poder estar pegando esse erro, caso desse erro, tratando esse erro, né? Então, dentro do try catch, se tiver alguma exceção, a gente passa aqui uma exception erro e passa lá a mensagem, mostra para quem pediu lá, para quem chamou essa classe, mostra para ele o erro, para ele mostra no message box, mostra o erro para ele lá, ele vai ver que deu aquele erro lá e que fudeu tudo e dá o jeito dele, tá? E aqui esse retorno nu é só matou, só porque a classe reclamou um retorno aqui fora. Então, se der tudo certo, ele vai retornar o que a gente precisa, que é o nosso elemento. Caso dê tudo errado, ele vem cá, não deu errado, ele retorna nulo. Então, aquele cara não recebe nada. Vai dar o erro mesmo. Beleza, basicamente é isso aí, a nossa classe que lê, nosso método que lê o XML. Aqui a gente também nós temos aqui, vou pular esse aqui por enquanto. Esse aqui também. Vamos passar por validar. Tá. Então nós temos um método que ele vai fazer o seguinte, ele vai validar para nós esse XML usando um XSD. Então é o seguinte, eu já criei o XSD aqui, ó. Ele tá aqui, XSD vendas, mesmo nome, XSD vendas, no mesmo diretório. Então coloquei tudo no mesmo diretório lá, dentro de arquivos, dentro de debug, bin, tal. Tudo no mesmo diretório. Então, esse método ele vai me retornar um bool. Deu certo? Beleza. Então, verdadeiro. Então, deu tudo certo. É válido? Então, verdadeiro. Ou esse XML não é válido? Então, retorna true. O que ele recebe? Ele recebe o arquivo também. Podemos dizer que ele recebe o endereço do arquivo. Então, quem chamar ele lá, vai passar o endereço do XML para ele. Então, toda vez que chamar o validar, você passa o endereço do arquivo para ele. XML file name, que é o nome do XML. Então, nós temos aqui uma variável. Essa variável que a gente foi criada aqui, ó, ela é pública. Então, private static bool is valid true. Ela já é setada como true. Então, quer dizer, is valid é válido? Sim, já é válido. Ela já é true. Então, beleza. Então, quando a gente entra aqui, na verdade, eu nem precisava ter feito isso aqui, né? Isso aqui já ficou
uma coisa sem sentido. Agora que eu vi, acho que deve estar fazendo teste. Beleza. Então, aqui dentro do método, eu falo que ela é true. Inicialmente, ela é true. Para mim, não importa se o XML, nesse momento, se ele está bem formado ou não. Se ele está dentro do padrão ou não. Ela é true. Beleza, vocês vão entender mais para frente. Então, criei uma string, que é um esquema filename, que recebeu o quê? Simplesmente o caminho do meu XSD, que é o diretório de instalação de onde está o executável do meu programa. E aqui eu concatenei com a pasta e o nome do arquivo. Já pus diretamente o nome do arquivo, porque é esse arquivo aí mesmo. Mas poderia criar um método que buscasse também o XSD para validar? Podia. Mas aqui, didaticamente, está ótimo. Então, aqui a gente define o tipo de validação. Então, XML Header Settings, eu criei um objeto tipo XML Reader Settings. E aí você tem aqui, ó, qual que é o tipo da validação? Vai ser uma validação do tipo esquema. Então, vou pegar, tem um esquema XSD e vou estar validando isso aí. Aí aqui eu criei um esquema, um objeto do XML esquema set, que é para carregar o arquivo de esquema, no caso, esse aqui, né? O meu venda XSD, eu carrego ele aqui nessa variável. E e aqui o esquema DD, o que? Esse primeiro parâmetro que seria o namespace, né? Mas pode ser nulo, não tem problema. E esse aqui que é o mais importante, que é exatamente aqui o endereço do meu arquivo XSD. Então, no esquema adicionei o meu arquivo XSD. Aí, esse aqui embaixo é o seguinte, essa próxima linha aqui. É justamente para a gente tratar um evento de erro de validação. Sei lá, ele está lendo lá, viu que uma tag não existe lá, uma tag que está no XML não existe no XSD. Então, ele vai retornar para a gente aí um erro de validação. Beleza. Até aí tudo bem. Então, nós criamos aqui um XML Header, valor que vai receber chamado validador, que recebe o que? O nosso XML file name, que é o XML que eu estou querendo validar, e o nosso setting aqui, ó, que é o nosso esquema, o nosso tipo de validação, settings, tá? Logo abaixo, também coloquei dentro de um try-catch, porque eu vou estar lendo esse arquivo. Então, pode ter algum erro de leitura, tal. Aí vamos tratar esse erro de leitura também. Então, eu criei um while, que simplesmente o que ele vai fazer? Vai rodar o meu arquivo validador. Vai rodando, vai rodando, vai rodando. Roda ele todo. Se tiver algum erro, ele vai vir aqui e vai mostrar esse erro pra gente. Na verdade, se tiver algum erro, ele vai voltar e vai setar pra gente desculpa, ele vem na exceção aqui só se der um erro na leitura, né? Então aqui ele vai ler tudo, vai lendo, lê todo o arquivo XML e vem aqui pro file. Terminou, ele vem pro file. Então fecha dá um close no nosso validador aí, que é o nosso arquivo validador, e retorna o isValid ID. No caso, ele vai retornar ele com o valor true. Deu tudo certo? Li o arquivo, XML, bateu com o meu XSD? Beleza, então você retorna para mim aí verdadeiro e o cara se vira lá com o que ele faz. Mas caso o meu XML contenha algum erro, o que vai acontecer? Esse setting validação, event erro, mais igual o validador XML. O que é esse validador XML? É isso aqui, ó. É uma classe privada que eu passei lá, que eu coloquei junto, como é que eu posso dizer? Eu falei que o setting recebe ele mesmo, mais
esse validador, mas esse método aqui, que realmente, o que esse método tem? Ele recebe um objeto sentence, não me pergunte, e um validador, validação event argos, que são os argumentos de validação. Então, os argumentos de validação, os erros lá que deu na validação. Então, todos os erros estão aqui dentro aqui, desse argumento de validação aqui. Aí que está a jogada. Se caso o meu deu um erro, ele veio aqui, deu um erro, ele vai entrar aqui dentro, vai setar ele como falso. Se ele entrar aqui dentro, tiver algum erro, ele vai entrar aqui nesse método. Ele entrando nesse método, o que ele vai fazer? Ele vai setar a minha isValid como falsa. Então, vai retornar lá para o cara que chamou o método validar falso. Então, quer dizer, tem algum erro aí. Ele vai mostrar para a gente o erro. Então, isso aqui ó, é um tratamento que eu achei bem interessante, que eu vi na internet aí e tal, que ele trata o tipo de erro. Então, se for um severity tape, se for só um, como é que fala? Não é um erro em si, for só sei lá, alguma coisa que merece sua atenção. Aí ele vai mostrar para você, ó, atenção, tem essa mensagem, tem alguma coisa fora aí, mas o programa vai continuar rodando. Caso o trem fique feio mesmo, o troço fique feio, você dê merda mesmo, ele vai vir para esse daqui, que é o ponto erro, que vai mostrar para você que é o erro. Aí o seu programa simplesmente vai parar e você tem que consertar esse erro lá no seu XML e tal. Simplesmente vai parar a execução aí vai mostrar para você que o seu XML está errado, tá? Então é isso aí. Essa validação é basicamente isso aí. Bem simples. Não, é simples o caralho. Custei para entender essa merda. Mas, e ainda não entendi muito bem, né? Mas, conforme a gente for trabalhando com isso aí, a gente vai entendendo. Beleza. Aqui no meu formulário, eu tenho o gerar, XML, que eu já mostrei. Tem esse buscar e tenho esse também, o enviar. Para enviar o XML, eu tenho, para enviar ele para o banco, eu tenho que preparar, esse XML para poder estar inserindo ele no banco. Então, eu tenho dois métodos que me auxiliam a fazer isso. Quando, por exemplo, eu já validei o meu XML, já gerei ele, validei ele, está validado, agora eu só preciso mandar ele para o destino dele, seja lá o outro banco, seja a tela, seja o que for, eu tenho que mandar ele para algum lugar. Então, esse método public, preparar o XML para envio, o que ele faz? Ele recebe um array list de XML, que é justamente esse array list que o ler XML retorna. Então, esse ler XML retorna para mim um array list, eu li o XML, retorna para mim esse array list, eu lanço esse array list para o meu método de envio, preparar o envio, e venho cá, ó, e seto na minha classe, né? Cadê? Ela aqui, vamos voltar. Venda, que é a minha intermediária aqui, mando para ela todos os dados que tem no meu XML. Então, aqui, por exemplo, venda.id venda, vai receber, no caso eu tive que usar um int.parse, porque essa variável aqui recebe um objeto uma variável do tipo string, do tipo int. Então, eu tive que passar, porque aqui vou receber uma string, né? Tá aqui o toString, vou receber uma string. Eu passei ela para o int, para ela poder se adaptar à minha variável. Mesma coisa aqui, nesses casos aqui eu já pus um cast, né, para string, para jogar para dentro das strings. No caso do XML, você tem que fazer isso mesmo. Quando você for do array list, né, você tem que passar um cast do tipo do objeto que você está pegando. Então, um string. E aqui também usei o parse também, que é um método da classe int, da classe decimal. E assim, eu escrevi tudo isso aí na minha classe aqui, ó, vendas.
Beleza. Preparei o meu envio. Beleza. Eu venho aqui, ó, aqui embaixo e criei um método do tipo resposta que recebe o método enviar o XML. Então vamos lá para o método enviar. O que esse método enviar faz? Ele me retorna um bool, tem um retorno do tipo booleano. Então, o que esse método faz? Simplesmente ele prepara o meu arquivo para ser enviado para o banco. Faz a conexão com o banco, cria a string, né? A string de insert e grava no banco. Agora aqui que a gente vai ver a ideia da criação lá daquela classe CLS comandos. Então, funciona da seguinte forma. Fui lá na CLS dados, criei um objeto dela. Aí dentro dela eu tenho um comando chamado SQL, que é para mim poder estar mandando o meu insert. Fui lá, cls command.insert, olha só o quanto de linha que eu economizei aqui, né? Porque senão eu tinha que escrever o insert todo aqui e depois escrever todos os parâmetros. Nesse caso aqui, a única coisa que eu vou ter que passar são os valores. Passei meus valores aqui, tudo bonitinho, todos os valores. Insert, concatenei com os meus valores. Embaixo eu falei que ele vai retornar para mim dados.match, gravar, que retorna para mim também um booleano, e passei qual banco que ele vai estar inserindo isso aí. Qual banco? Vassoura Lindaura. Então, ele já sabe que, ó, vou lá no Vassoura Lindaura e vou inserir essa bagaça lá. Ele retorna para a gente um bool, a resposta for diferente de falso, arquivo enviado com sucesso. Se não, arquivo deu um pau aí, você se vira e dá seu jeito. Então é isso aí. A nossa classe que faz todo o trabalho do XML, lê, envia, valida e salva no banco, é essa daí. Então, esse aí é o nosso ATPS. Também podemos mostrar para vocês aqui, mas o tempo também já está grande, ninguém vai assistir isso aí. Uma aula inteira assistindo esse vídeo, ninguém vai querer assistir isso. Mas tudo bem. Vamos lá, mostrar aqui o código. Aqui, basicamente, o que eu faço? Simplesmente chamo as minhas funções, passo os meus parâmetros e assim vai. Isso é coisa que todos nós já sabemos fazer, né? Então, é isso aí. Então, vamos testar aqui. Eu quero mostrar para vocês funcionando aqui também. No caso do erro, se der um erro se o arquivo estiver mal formado, por exemplo, esse arquivo que eu estou aqui com ele aberto aqui, ó, ele não está nos padrões do nosso XSD. Por quê? Não tem essa tag aqui, ó, nome, que eu coloquei aqui só para testar, né? Mas não tem essa tag lá. Então vamos testar ele aqui, vamos buscar esse arquivo, que é o vendas erro, abrir. A gente deu para ver que ele deu uma diferença do outro aqui. E vamos validar. Ele mostra para a gente qual que é o erro, lá, erro. O elemento vendas apresenta elemento filho nome inválido. Lista de possíveis elementos esperados. Tal, beleza. Falha ao validar o arquivo. Beleza, deu merda. Deu merda, você se vira e arruma aí. É isso aí. Agora, se eu buscar um arquivo que tiver belezinha, esse aqui, ó, já dá pra ver aqui, ó, certinho, pedir para validar. Aí, moça, validou com sucesso. Agora, esse que a gente validou, vamos enviar ele para o branco. Arquivo enviado com sucesso. Vamos ver se a gente enviou mesmo ele para o banco. Cala a boca, cala a boca. Se você bem se lembra, o nosso banco aqui, o Vassoura Lindaura, ele tá vazio. Tá aqui. Vamos ver se a gente inseriu mesmo aí, se é verdade. Então, tá aí. Inserimos no banco. Tudo certinho. Então, provei para vocês aí por A mais B que o nosso programinha aqui funciona. Então, tá aí o ATPS. Espero levar aí nota máxima aí. Nada de moral, porque deu trabalho pra bosta isso aqui. Mas, vamos lá, né, galera? Então, valeu, obrigado aí e até mais.